Olá, meu nome é Rafael Queiroz de Azevedo e eu queria estar compartilhando através desse vídeo a minha história de vida. Mas eu não queria que você focasse na minha pessoa, mas eu queria que você estivesse pensando durante essa história no que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Bom, eu nasci com uma deficiência física, né? Ainda sou portador dela, sou portador de osteogênese imperfecta. É uma doença nos ossos, é uma doença que até então não se tem cura e pouco se sabe sobre ela, né? Basicamente, dando uma resumida, essa doença ela afeta diretamente os ossos, é como se fosse uma osteoporose, só que é uma doença genética, a qual você já nasce com ela, né? E não se tem cura até o momento, né? Existem alguns tratamentos que são feitos, mas apenas para melhorar a situação do portador. Basicamente essa doença ela tem os ossos frágeis, tá? O portador ele tem uma fragilidade óssea muito maior do que a de uma pessoa comum, tá? Os ossos normalmente são 90% mais frágeis do que o normal, do que um osso normal. Um desenho de um osso, né? De um DNA de um osso de quem tem de quem é portador dessa doença, ele é como se ele fosse oco por dentro. Então a fragilidade óssea é muito grande. Então o que possibilita qualquer tomba, qualquer queda, a qualquer impacto, é uma possibilidade de fratura muito maior. Então, gente, eu nasci com essa doença. No início os médicos não sabiam o que era, né? Minha mãe ela chegou a ser denunciada por conselho tutelar por causa de maus tratos, que os médicos achavam que eram maus tratos perante a mim, né? E eu tinha muitas fraturas, às vezes uma própria troca de fraldas e etc, eu já tinha uma fratura, um deslocamento do ombro e etc. Então foi um início muito difícil para minha família, né? É complicado você imaginar uma mãe saber que está sendo denunciada por maus tratos e ela não sabe o que fazer, né? Então no início foi muito complicado e a mão de Deus começa já logo aí no início, né? Uma estagiária de um hospital, a qual esse médico mesmo já desconfiava de maus tratos da minha mãe, a estagiária desconfiou que poderia ser algum problema e ela estava fazendo na época, estudando algumas doenças raras e etc no Rio de Janeiro. Foi quando ela chegou para minha mãe e pediu para que minha mãe estivesse procurando um hospital chamado Fernandes Figueira, Instituto Fernandes Figueira no Rio, a qual tratava de doenças raras, né, e genéticas. Então minha mãe esteve me levando no Rio e foi lá que descobriram, né, que eu sou portador de osteogênese imperfecta. Daí para frente foi bem complicado, porque pouco se sabia na época e ainda se sabe pouco sobre essa doença. Mais conhecido até como ossos de vidro, né, que muitos falam. Então, assim que retornamos, né, minha família estava meio receosa quanto a tudo, porque o que se sabia é que se teria muitas fraturas, né, não poderia correr, não poderia praticar qualquer esporte que tivesse impacto. Então, seria uma vida bem regrada, né. Então, só que assim, o que deixou mais ainda a família preocupada é que os médicos disseram que eu teria vida apenas até os 18 anos. Então foi uma situação bem complicada, porque os médicos na época também falaram que eu não poderia andar, né? E na época eu tinha 4 anos de idade, eu também não andava. E então foram muitos desafios para minha família. Mas Deus já estava ali, a todo momento cuidando de cada detalhe. E também aos 4 anos, exatamente, quando foi descoberto tudo, eu comecei a andar, né? Já começando a desafiar aí a lei da medicina. Deus já começando, através de mim, mostrar o poder dele e a soberania dele sobre todas as coisas.
Daí os anos se passaram, minha mãe chegava a contar a quantidade de fraturas que eu tive, né? Até certa idade ela contou até 50, depois ela parou de contar. Então foram muitas fraturas, muitas quedas, muitos tombos. E é complicado, porque para uma criança, como é que você vai explicar para uma criança que ela não pode correr e etc, né? Então foi um momento bem complicado. Bom, daí se passaram os anos e os problemas sempre acontecendo, né? Muitas fraturas, idas frequentes ao hospital, e às vezes não simplesmente dormir, às vezes em cima do braço tinha alguma fratura, algum deslocamento. Então foram momentos bem complicados. E talvez o pior momento da minha vida foi quando eu tinha por volta dos 12 anos de idade. Eu sofri um atropelamento, né, perto da minha casa, e com todo o meu problema, né, vocês devem imaginar o estrago que deve ter sido. Eu tive o rompimento total dos ligamentos do joelho esquerdo e tive 3 fraturas sequenciais no braço direito, né? Foram 3 fraturas sequenciais, fraturas expostas, todas elas. E fui para o hospital, né? E tive também um problema no calcanhar na época também. E foi talvez um dos momentos mais difíceis, né? Mas como eu sempre falo, Deus estava ali cuidando, né? E eu me lembro que um rapaz que tinha acabado de abrir uma loja na época, perto da minha casa, ele que viu, né, o meu acidente, ele já correu, pegou o carro dele, sem me conhecer direito, já me colocou dentro do carro e fomos até o hospital. E foi aí que começou talvez a parte mais complicada da história da minha vida, né? Foram feitas algumas cirurgias, né? Foram horas e horas de cirurgia. Foi colocado um pino no meu braço direito devido às fraturas que ocorreram. E o médico que fez a operação, o Dr. Gilson, um ortopedista que particularmente eu gosto muito e trato com ele até hoje. E na época ele como ateu, ter falado o que ele falou na época pra mim mexeu muito comigo, porque ele falou: olha, eu sei que vocês acreditam em Deus, que você tem fé nele. E saiba que essa cirurgia foi muito complicada, foi muito difícil, porque o pino ele chegava a ser mais grosso do que o seu próprio osso. Eu não sei quem conseguiu colocar, mas eu sei que eu olhei para cima, olhei para o céu e vi que foi Deus que fez aquela cirurgia, não eu. Então aquilo mexeu muito comigo, porque vindo de um ateu falar isso, quer dizer, foi uma situação realmente muito complicada, muito difícil. E só que daí veio talvez a pior notícia, né? Que os ligamentos do joelho esquerdo foram rompidos e que tinha sido algo muito grave e que eu não voltaria a andar. Eu não poderia novamente colocar no chão a minha perna esquerda. Então foi um impacto muito grande. Eu me lembro até hoje que aquela noite foi uma das mais difíceis, eu não consegui dormir, minha mãe sabe disso. As noites que eu passei, claro, naquela época. Mas talvez a pessoa que mais me deu força naquela época, depois de Deus, é claro, tenha sido a minha fisioterapeuta, né? Ela, na época eu lembro muito bem que ela virou para mim e disse: Rafael, você é uma pessoa que tem tanta fé, acredita em Deus, por que você vai desistir agora? Vamos lutar, vamos batalhar. Então foi uma palavra muito forte para mim, né? Então foi quando Deus começou a fazer algo na minha vida, através dessas coisas acontecendo. E eu me lembro que na época também estavam fazendo uma obra, a prefeitura estava fazendo uma obra em frente à minha casa, tinha buracos para todos os lados e tal, colocando manilha, passando asfalto. E a dificuldade ainda era maior, como eu saí de casa, né, de cadeira de rodas, meio vários buracos em frente à minha casa. Mas eu me lembro muito bem que, como se fosse ontem, né, de que eu sempre falava com a minha mãe, quando chegava no domingo eu falei: mãe, eu quero ir na igreja. Minha mãe sempre falava: não, mas olha, você está aí na cadeira de rodas, você tem que ficar sempre deitado e tal, é muito difícil e tal, suas dores, etc. Eu falei: não, eu preciso ir. E foi um momento que Deus tratou muito na minha vida, porque foi um momento que eu fiz a minha profissão pública e profissão de fé na minha igreja. Eu me lembro que quem me deu as aulas foi o meu avô Alci, né? Então a minha família sempre junto, né? E Deus sempre guiando a cada passo, a cada caminho. E eu me lembro de que passei meses,
Se eu não me engano, acho que foram 7 meses na cadeira de rodas. Mas eu me lembro que Deus é tão maravilhoso, sabe, nas suas obras, que eu me lembro muito bem que às vezes minha mãe e minha família às vezes brigavam comigo. Eu lembro de vezes de eu ir na casa da minha avó e às vezes ali no quintalzinho ali da casa, às vezes eu na cadeira de roda, né, quer dizer, passando por todos esses problemas ainda sendo feliz, sabe, brincando com a cadeira de roda, virando para um lado para o outro, dando pirueta com a cadeira de rodas. E minha mãe às vezes brigava, né? Então agradeço muito a Deus, sabe? Porque mesmo em meio a tantos problemas, poder mostrar, sabe, a alegria de Deus através da minha vida, sabe? Através de coisas tão pequenas e que às vezes a gente não valoriza. Mas passaram-se alguns meses e vários acompanhamentos, fisioterapia e etc. E para honra e glória de Deus, eu pude ter a oportunidade de 6, 7 meses depois eu poder chegar na minha fisioterapeuta, né, e ela falar, olha, a partir de hoje a gente vai poder começar a dar alguns passos, porque uma melhora significativa aconteceu. Então foi algo de muita alegria para mim naquele momento. Eu ainda me lembro até hoje de quando eu peguei aquelas barras de ferro para começar a dar meus primeiros passos como uma criança, de ver a fisioterapeuta de um lado emocionada, chorando, minha mãe do outro também chorando, e eu podendo dar ali os primeiros passos novamente e sabendo que Deus estava ali novamente me sustentando. Vamos, filho, você é para minha obra, você é para minha honra e glória, eu nunca te abandonei. E dali eu comecei a usar muletas, comecei a andar, comecei a dar meus primeiros passos. Depois de alguns meses, larguei mais uma muleta, fiquei apenas com uma. E eu me lembro que quando eu estava com uma muleta foi quando eu fui apresentado à igreja na frente, fazendo minha pública profissão de fé. Então foi um momento para mim marcante na minha vida. É Deus cuidando de um ponto a ponto, de passo a passo, na trajetória da minha vida. E meses depois eu larguei a muleta e voltei a andar normalmente. Mais uma vez desafiando a medicina, não o Rafael desafiando a medicina, Deus, através da minha vida, mostrando que a vontade dele prevalece acima de tudo. Como eu disse, meu amigo, que você está assistindo a esse vídeo, não pense em mim, não pense em um Rafael que venceu mais essas batalhas e que tem vencido a medicina, não. Por favor, eu quero mostrar o poder de Deus através da minha vida, o que Ele pode fazer, a soberania dEle através de tudo o que existe, porque o que Deus quer, os propósitos de Deus nunca vão ser frustrados por qualquer obra humana. Então, meus amigos, você que está assistindo esse vídeo, saiba que Deus ele tem um propósito único na sua vida. E que esse propósito que Ele tem na sua vida pode demorar talvez um dia, uma hora, mas pode de repente demorar anos. Eu ainda não sei todos os propósitos de Deus na minha vida, mas até hoje Ele tem abençoado tanto a minha vida. Costumo brincar com alguns amigos meus que eu estou vivendo meus anos de bônus, porque os médicos me deram até os 18 anos, né? E hoje, na gravação desse vídeo, ano de 2013, estarei completando 26 anos. Então estou completando aí 8 anos de bônus, né, de Deus para minha vida. Não sei até quando Deus me quer aqui na Terra, mas eu sei que tem sido maravilhoso poder compartilhar das bênçãos dele para minha vida. Poder saber que eu sou uma pessoa especial para Deus. Saber que Ele tem cuidado ainda hoje, quando eu não mereço, não sou digno de nada. Mas saber que Ele me ama, porque Ele tem feito coisas grandiosas na minha vida, meu irmão. Sabe, alguns às vezes me questionam, mas Rafael, se você acredita tanto em Deus, por que você não é curado? Sabe? Mas, meu amigo, essa nunca foi minha preocupação. Eu nunca busquei uma cura para minha vida, nem nada. Sabe por quê? Sendo assim, dessa forma, do jeito que eu sou tão grato a Deus, porque Ele pode estar me usando
através disso tudo, para estar falando da palavra dele, sabe? E eu me sinto uma pessoa muito especial, sabe? Vendo que Deus está tão próximo de mim, sabe? Realizando tudo isso que Ele realiza na minha vida. Porque eu sei que se Deus me curar, Ele é bom. E essa é uma palavra que eu ouvi uma vez que eu nunca mais esqueci. E que se Ele não me curar, Deus Ele continua sendo bom e continua sendo melhor ainda. Por quê? Porque através disso, Ele pode me usar para a honra e glória dEle, para mostrar, olha, esse aqui, a medicina disse isso, mas eu, o Senhor teu Deus, te digo que eu posso todas as coisas. E existe um versículo muito conhecido de todos, né, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu gosto muito de certa vez eu assisti uma pregação de um pastor que ele disse, vamos inverter esse versículo, colocar de uma forma um pouco diferente. Ao invés de tudo posso naquele que me fortalece, vamos colocar naquele que me fortalece, eu tudo posso. Porque o que é o principal? Não é que eu posso tudo naquele que me fortalece, mas é naquele que me fortalece. Sim, através dele, por ele e para ele, eu posso todas as coisas. E isso mediante a vontade dele, é claro. Meu nome é Rafael e existe um significado muito interessante para o meu nome, mediante a toda essa história. Significa curado por Deus, porque o Rafá, a raiz desse nome, vem de Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, para mim, ter esse nome, para mim, é um significado muito gratificante para mim, porque eu sei que o meu Deus, Ele cura, meu Deus, Ele salva, Ele liberta, mas eu sei também que eu tenho que reconhecer a soberania dEle, e que na hora certa, se for para ser, vai acontecer. Tem um amigo meu que ainda costuma dizer que eu já fui curado, que isso daí é história, porque já passei por tanta coisa que já existe alguns anos, existe mais de 10 anos que eu não tenho mais nenhuma fratura, então ele brinca comigo falando que eu já fui curado, né? Mas eu confio e acredito em Deus, e espero nele, porque eu não posso reclamar de nada na minha vida é maravilhosa, perfeita, sabe? Existem as tristezas, com certeza, existem momentos difíceis, muitos, mas as bênçãos de Deus, o cuidado dele em cada detalhe da minha vida, isso não tem explicação. Saber que Deus tem me moldado segundo a vontade dele, e em cada detalhe da minha vida você conseguir enxergar que Deus está ali, pondo a mão, e que muitas das vezes Deus tem me segurado, sabe, no colo, quando às vezes a gente não consegue caminhar. Isso tem sido algo tremendo. E convido você a conhecer esse Deus, né? Porque através dele você viverá coisas maravilhosas. Não digo que você terá uma vida perfeita, segundo os padrões da sociedade, mas tenho certeza que você conhecerá uma vida completamente diferente de tudo que você já viveu. Talvez você possa se perguntar, mas hoje eu vivo uma vida simples, comum. Tenho meu serviço, meu trabalho, onde eu trabalho. Lógico que eu não posso trabalhar em qualquer local de trabalho, mas hoje, com a bênção de Deus, trabalho no escritório. E tenho também um outro serviço, né? Eu trabalho como fotógrafo. Mais um talento que Deus colocou para a minha vida. Eu sou muito grato a Ele. Participo do Ministério de Louvor da minha igreja. E só Deus sabe a minha gratidão pelos amigos que eu tenho ali. E pelos irmãos mesmo, pela aquela família que eu tenho ali. Sou muito grato também pela uma outra família também que eu tenho do meu ministério de teatro, do qual eu participo. E são pessoas também que estiveram comigo durante muitos momentos da minha vida. Amigos mesmo, irmãos, mais chegados que irmãos, sabe? Pessoas que eu posso contar a hora que eu precisar. E pessoas que eu amo. Então eu levo uma vida comum, como de qualquer outra. Não vivo uma vida sofrida, resmungando pelos cantos, sendo triste. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou alegre, sou feliz e sou grato muito a Deus por isso, pela vida que eu tenho, sabe? Não há tamanha
gratidão, sabe? É algo que com as minhas palavras eu não posso passar, sabe? A minha gratidão a Deus por mais um ano de vida e por poder compartilhar isso com as pessoas que eu mais amo. Meu amigo, Deus talvez ele queira fazer uma obra hoje, a partir de hoje na sua vida. Eu não sei qual. E talvez você também não saiba. Deus já realizou muitas coisas através da minha vida, mas eu tenho certeza absoluta que Ele ainda vai realizar muitas outras. Não sei quando, como, nem onde, mas estou aqui, eis-me aqui, para o que Deus precisar através de mim. Uma pessoa que a medicina diz que nunca ia andar, está podendo estar no altar de Deus ali, em pé, louvando e adorando a Deus, poder, através do teatro, levar a mensagem de Deus a outras pessoas, em pé, fazendo exercícios físicos, né, como o curso que a gente fez em São Paulo, que exigia muito do físico, eu poder, sabe, meu amigo, fazer exercícios de esforço físico, onde muitas pessoas que são normais, que não tem problema físico nenhum, não conseguiam completar, porque às vezes sentiam dores e muito cansaço e desistiam. Eu poder ali, sabe, através de turmas de 40, 50 pessoas, 50 alunos, poder ali terminar algumas aulas de exaustão física e sobrar eu e mais 5, 6 pessoas. Isso para mim era muito gratificante, porque Deus, sabe, estava ali dando vigor físico, dando força, porque não era uma coisa que eu gostava de fazer, era uma coisa que era um propósito de Deus na minha vida. Então isso era além da minha imaginação. Então isso é algo incrível, sabe, meu amigo? Deus, ele tem uma obra incrível para fazer na sua vida. Não perca tempo. Deus, ele não te quer amanhã, não te quer ontem, ele te quer hoje, ele te quer agora. Se disponha para a obra de Deus. Largue o que for preciso, aquilo que Deus quer que você largue, porque Ele quer fazer a sua boa, completa e perfeita vontade através da sua vida. Novamente digo, não assistam esse vídeo ou se emocionem com ele através dessa história, por favor, não pela pessoa do Rafael. Quero que você foque em Deus. Olha o que Deus fez através da minha vida, o que Deus fez através de mim. E o que Ele fez através de mim, Ele pode fazer através de você. Mas confie na vontade dEle. Confie na palavra dEle. Busque a Deus a todo instante. Terão momentos difíceis na sua vida. Momentos que às vezes você vai achar que você estará sozinho. Momentos que às vezes Deus estará em silêncio. Momentos que às vezes Deus não vai falar contigo. Mas Ele te fala e te pede. Confie. Espere. Estou contigo. Amém.